Por que o preço do HFOF11 tem caído tanto nos últimos meses? É o que você vai entender no vídeo de hoje. Após a vinheta, nós faremos uma análise completa sobre o maior fundo de fundos listado na Bolsa de Valores atualmente. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Daniel Fung e aqui nós falamos sobre economia, finanças e investimentos. Se você é novo por aqui, então eu peço para que você se inscreva no canal e também peço o seu like no vídeo para que ele ganhe mais relevância e chegue a mais pessoas no YouTube, ajudando o crescimento do canal. No vídeo de hoje nós faremos uma análise completa sobre o HFOF11, que é o maior fundo de fundos listado na Bolsa de Valores e também um dos maiores fundos imobiliários atualmente. Nós vamos entender como ele paga os seus dividendos anualmente e também vamos entender por que ele tem caído tanto de preço nos últimos meses. Então deixa aqui nos comentários se você investe em HFOF11, o que você espera para este fundo imobiliário nos próximos meses, se você investe em outros FOFs, o que você pensa sobre os FOFs, enfim, comenta aqui abaixo, nós vamos interagindo, vamos entendendo e aprendendo juntos. Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar minha tela, onde eu vou mostrar a apresentação que eu preparei para o vídeo de hoje sobre o HFOF11. Lembrando que esta apresentação está disponível na descrição do vídeo aqui abaixo, onde terá o link para o acesso ao meu blog, o danielfung.com, e lá você terá acesso não somente a este conteúdo, mas outros conteúdos que eu escrevo semanalmente no meu blog. Então vamos para a apresentação que eu preparei para o vídeo de hoje, lembrando que este vídeo não é nenhuma recomendação de compra ou venda de ativos, o intuito dele é exclusivamente educacional, onde eu quero lhe ensinar como analisar um fundo imobiliário, neste caso específico o HFOF11. Lembrando que todo o conteúdo desta apresentação está disponível num link aqui na descrição do vídeo, que dará acesso ao meu blog, danielfung.com, e lá você encontrará não somente este conteúdo, como outros. Então, o HFOF11 é um fundo de papel, e com os recursos destinados a investimentos em outros fundos imobiliários, então por isso que ele é um FOF, ou um Funds of Funds, ou um fundo de fundos. Então, qualquer fundo de fundos, eu já expliquei o que são fundos de fundos em um vídeo anterior, vou deixar o link para este vídeo aqui em cima, e lá eu explico como você analisa fundos de fundos, como você seleciona os melhores fundos de fundos, e qual é a ideia destes fundos imobiliários. Eles não investem majoritariamente em ativos físicos, ou seja, ele não é dono de um prédio, ele não é dono de um galpão logístico, ele possui participação como cotista em outros fundos imobiliários, e a seguir no vídeo nós veremos o portfólio do HFOF11 particularmente. Então, ele compra cotas de outros fundos imobiliários assim como você, mas evidentemente numa proporção muito maior, auferindo ganhos muito maiores e distribuindo dividendos também muito maiores. Além disso, eles fazem muitas transações ou trades, como nós podemos chamar, que é comprar fundos imobiliários, cotas de fundos imobiliários, num determinado período e posteriormente vendê-los, oferindo lucro nessas operações, e aí parte deste lucro também compõe o resultado do fundo imobiliário e é distribuído em forma de rendimentos para os seus acionistas, então, ou cotistas, melhor dizendo. Então, nós vamos analisar no vídeo de hoje como o HFOF11 trabalha neste contexto, tanto de portfólio quanto de o que nós chamamos de giro de carteira, ou seja, a compra e a venda, os trades, e como isto ajuda o cotista a ganhar mais valor no final do mês, do ano, enfim. É um fundo imobiliário recente, ele foi constituído em fevereiro de 2018, ou seja, está indo para o seu terceiro ano. O mercado de fundos imobiliários no Brasil ele é jovem ainda, tem aí... As leis foram constituídas na década de 90, mas o mercado começou a ficar aquecido na última década, então é um fundo recente, um mercado recente e um fundo imobiliário ainda mais recente. Ele está na sua 9ª emissão de cotas, então é um fundo que já realizou bastante emissões e por isso que ele tem crescido. E como nós vamos ver, ele é o único fundo de fundos, é o único FOF que possui patrimônio líquido acima de R$1 bilhão, e ele é o 8º maior fundo imobiliário quando analisado o patrimônio líquido, que é onde nós podemos ver o tamanho do fundo imobiliário. Então eu tirei um estudo no site da Funds Explorer, e eu fiz questão de destacar aqui o HFOF11, ele é o 8º maior fundo, com patrimônio perto de R$2 bilhões, um dividend yield na casa dos 8% e 20% ao ano. Então, quando nós olhamos essa tabela, por que aqui eu coloquei
todos os fundos imobiliários com patrimônio acima de R$1 bilhão, porque, segundo os parâmetros atuais do nosso mercado de fundos imobiliários, os fundos com patrimônio líquido acima de R$1 bilhão já são considerados fundos grandes. Então, eu fui lá no site do Fundos Explorer, fiz um estudo, baixei ali uma planilha e cortei todos os fundos imobiliários com patrimônio líquido abaixo de R$1 bilhão. Fiquei somente com os fundos com patrimônio líquido acima de R$1 bilhão. No final, nós encontramos 22 fundos imobiliários e o HFOF11 encontra-se em 8º lugar, ordenado por patrimônio líquido. E é importante observar que dentro dessa turma, ele é um fundo que possui um dos melhores dividend yields, junto com o MXRF11, junto também com o Iridium, o IRDM11, ou seja, são fundos aí, o BBPO11 também são fundos imobiliários que possuem dividend yield acima dos 8% ao ano, o que é bastante interessante. Alguns fundos tidos como mais seguros, por exemplo, o KNRI11, paga aí 4,8% ao ano, então é muito interessante o HFOF11 neste patamar com um nível de dividendo bastante interessante. E quando eu fiz uma segunda lista somente com fundos imobiliários do tipo FOF. E aí, como nós podemos ver, o HFOF11 é o primeiro aqui ordenado por patrimônio líquido e bem distante do segundo, né, que é o RBRF11, ou seja, com o dobro de patrimônio líquido do segundo maior FOF do mercado. Então, o HFOF11 acaba sobrando nesse tipo de mercado, com um dividend yield mesmo assim bastante interessante também, ou seja, nós temos fundos imobiliários menores e que nos últimos 12 meses pagaram menos dividendos do que o HFOF11, né? Somente o FOFT11 e o RBFF11 superaram o HFOF11 no quesito dividend yield nos últimos 12 meses, mas são fundos muito menores, ou seja, o tamanho do fundo também condiz com seu nível de segurança, porque sinal que ele fez muitas emissões, o mercado comprou estas emissões e ele confia na gestão do fundo. Então, acredito que o risco-retorno do HFOF11 ele é bastante interessante nesse aspecto. A ED é uma excelente gestora, então isso também traz credibilidade para o fundo, e mesmo assim o fundo tem perdido valor, preço de mercado de uma forma muito rápida e muitos investidores não sabem o porquê, e aí nós vamos analisar isso no vídeo de hoje. Analisando as cotações do HFOF11, nós vamos perceber que no dia 17 de julho de 2020, ele bateu o auge de preço, o recorde de preço desde o início da pandemia, que foi no preço de R$ 118, e de lá para cá ele vem caindo vertiginosamente. No dia 20 de outubro, foi quando eu escrevi este artigo no meu blog, a queda acumulada é de cerca de 12%, 11,8%, ou seja, de 17 de julho até o dia 20 de outubro. E nessa data ele estava num valor de R$ 103,90 por cota. Hoje de manhã eu dei uma olhada, ele estava a R$ 103,88, ou seja, não houve muita diferença. E como nós podemos analisar nesta imagem que eu retirei do site Status Invest, em um ano ele sofreu duas variações de preço bastante fortes, né? Então, entre dezembro e janeiro, houve aquela alta muito forte do mercado de fundos imobiliários em geral. Mas ele se mantinha num patamar de preço aí na casa dos 115, 120, mais ou menos, até que caiu por conta da pandemia em março, se recuperou, chegou em julho aí no seu topo, como eu disse, de R$ 118 e vem caindo, e uma queda muito forte em setembro. Há quedas que são sistemáticas, eu fiz um vídeo explicando sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards passando, sobre como funciona a variação de preços perto da época de pagamento de dividendos dos fundos imobiliários, não só do HFOF11, eu também citei outros fundos neste vídeo. Então eu recomendo que você assista este vídeo para entender como funciona a dinâmica de preço, os picos, perto da época de Datacom, pagamento de dividendos. Mas é fato que o HFOF11 vem acumulando uma queda vertiginosa nos últimos meses. E aqui eu cito duas razões pela qual eu acredito que o HFOF11 tem caído nos últimos meses. A primeira é pelo fato de, desde julho, eles terem atingido o seu pico de preço. E o que aconteceu? Nós vamos ver mais abaixo a tabela de dividendos, mas entre março e junho, o HFOF11 foi incrementando o seu dividendo e aumentando o seu dividend yield.
E aí no período, muitas pessoas ainda estavam entrando no mercado de fundos imobiliários, observaram aquele crescimento de dividendos do HFOF, e aí quando chegou julho, eles não conseguiram manter aquele pagamento de dividendos. E por quê? Porque provavelmente no primeiro semestre o HFOF realizou diversas transações, como eles mesmos explicam no seu relatório gerencial, então não foi provavelmente, foi com certeza. Eles fizeram diversas transações entre compra e venda de cotas de fundos imobiliários, ganharam um bom dinheiro com isso, distribuíram isto, e no segundo semestre eles deram uma acalmada até então, e aí mantiveram o pagamento de dividendo base de 50 centavos por mês, por cota mês. E aí muitas pessoas acho que se decepcionaram com isso, e aí viram que mês a mês o dividendo não sobe, e com isso foram vendendo as suas posições. E entre julho e agosto, a gestora, a Ed, informou que todo aquele movimento que eles fizeram no primeiro semestre de compra e venda de cotas, né, visando auferir lucros, aquilo ali estourou o teto da taxa de performance do fundo. Então, eles precisam pagar um valor maior para a administradora. Com isso, houve um incremento de gastos para o segundo semestre do fundo. Esse pagamento adicional ele foi diluído durante alguns meses agora no segundo semestre, e em outubro parte deste pagamento boa parte já estará quitado, e aí vai haver um acréscimo de 5 centavos no preço do dividendo por cota. Então a tendência é que para outubro, novembro e dezembro deste ano o HFOF passe a pagar 55 centavos por cota, além, claro, de qualquer transação que eles possam vir a fazer que gere mais lucro para o resultado do fundo e faça crescer novamente o valor dos dividendos distribuídos. Eu vou explicar sobre o portfólio do HFOF 11 e depois nós vamos para a parte de dividendos, onde eu vou mostrar como funciona essa dinâmica que eu expliquei anteriormente em relação ao valor da cota e distribuição de dividendos. Então, a gestão do HFOF 11 ela é ativa, ou seja, é um fundo de papel e que boa parte, como nós podemos ver aqui, cerca de 40% do ganho de capital do HFOF 11 provém de compra e venda de cotas de fundos imobiliários para ganhar, né? Ou seja, fazer um trade, ganhar o lucro disso daí e distribuir para os seus cotistas. Então, não tem como uma gestão passiva ser capaz de fazer esses trades, essas compras e vendas de cotas. E os outros 60% do portfólio do HFOF 11, a estratégia é ganho de renda. E como nós vimos desde o início da pandemia, muitos fundos imobiliários diminuíram o pagamento de dividendos, o dividend yield caiu bastante, principalmente fundos de logística, fundos de shopping nem se fala, alguns fundos de lajes corporativas. Por conta da incerteza, os fundos não sabiam quanto eles iriam perder, quanto eles precisariam desembolsar. Então houve sim um período, principalmente até maio, junho, com a queda muito forte de pagamento de dividendos, e aos poucos isto foi sendo retomado e o HFOF 11 vem acompanhando este movimento. E aí nós podemos ver como é que está dividido os segmentos do portfólio do HFOF 11. Quando nós olhamos aqui este gráfico, 15% do portfólio é de shoppings, 20% imobiliário, 27% corporativo. Então são segmentos que sofreram bastante no início da pandemia. Alguns ainda não retomaram a integralidade da distribuição de dividendos que havia antes da pandemia. Há muitas incertezas ainda para 2021, não só no cenário de pandemia, mas também no cenário econômico brasileiro. Então é normal que o HFOF 11 neste período diminua a distribuição de dividendos, porque a sua carteira está distribuindo também menos dividendos. Mesmo assim, o HFOF 11 possui um portfólio bastante diversificado. 96% do seu patrimônio líquido é composto por 25 fundos imobiliários e a sua maior participação, que é o Parque Anhanguera, é cerca de 9,3%. Então, muitos analistas, muitos educadores financeiros, eu tomo isso para mim também nos meus investimentos, normalmente recomendam ou aconselham a não investir mais do que 10% num determinado ativo. Então eu partilho desta filosofia também, eu não invisto mais do que 10% em um único ativo na minha carteira. Então, para mim, é uma gestão bastante interessante do HFOF 11 na questão de portfólio. Seu maior ativo possui 9,3% de participação no portfólio. E aqui vocês verão, nesta lista de ativos onde o HFOF 11 possui alguma participação, vocês verão que eventualmente vocês podem ter algum desses fundos em carteira, o RBVA 11, HGBS 11, BBPO 11, que são os fundos mais conhecidos, são fundos bons também, grandes.
eventualmente eles podem estar na sua carteira. Então é uma estratégia inteligente, eventualmente, eu não consigo acompanhar o RBVA11. Vamos pegar o RBVA11 particularmente, ele tem aqueles problemas jurídicos com o Santander, se você tem receio, aqui não é nenhuma recomendação, mas é uma sugestão, você pode eventualmente vender as suas cotas do RBVA11 e comprar HFOF11. E aí o HFOF ele vai fazer isso por você, ele vai talvez eventualmente gestionar, acompanhar melhor o que está acontecendo com o RBVA11. Se o HFOF11 olhar a situação da RBVA11 com o Santander e pensar que aquilo ali não é interessante, eventualmente ele vai vender boa parte da participação, vai distribuir esse lucro para os seus cotistas. Então, é uma forma de, se você quer investir em algum fundo imobiliário específico e tem receio ou acha que não tem tempo para analisar, para entender como aquele fundo imobiliário funciona, o HFOF11 pode ser uma alternativa interessante caso aquele fundo esteja na carteira dele. Dividendos. Os dividendos do HFOF11 aqui, vamos para a parte interessante. Então, como havia falado, boa parte desses dividendos provém de ganhos de capital. Então, nós podemos ver aqui, por exemplo, no mês de setembro, que quase 50% do total de rendimentos auferidos pelo fundo veio do ganho de capital, o restante veio de rendimentos de dividendos pagos pelos fundos em carteira. A data com é sempre o último dia do mês, ou seja, se o último dia do mês, último dia útil do mês, perdão, é 29 de outubro, por exemplo, então é o último dia que você precisa ter este fundo em carteira. Se você vendê-lo no dia 29, você não recebe os dividendos no mês seguinte. E aí o HFOF11 paga os seus dividendos todo dia 15 de cada mês. Caso esse dia 15 seja um final de semana, eles antecipam o pagamento. E aí, como nós podemos ver o histórico de dividendos pago pelo HFOF11, nos últimos 12 meses, o fundo pagou 8,86% de dividend yield, o que é um número bastante interessante, coloca aí na casa de 0,70 e poucos por cento ao mês de dividendo, o que é um número bastante interessante. E como nós podemos ver nesses dois gráficos que eu retirei do site Funds Explorer, o HFOF11 ele não possui uma distribuição de dividendos uniforme. Então o que acontece? Reparem, vamos pegar aqui 2018, por exemplo, ele pagou dividendos entre julho e dezembro de forma bastante linear. Provavelmente entre janeiro e fevereiro eles tiveram bons desempenhos de compra e venda de ativos, e aí entre janeiro e junho de 2019 o gráfico não para de subir, mês a mês eles vêm pagando. Chega julho, mesma coisa, julho, agosto, setembro ali de forma linear, outubro, novembro, dezembro vai subindo. Chega janeiro, a mesma coisa, ou seja, é um fundo que a sua distribuição de dividendos não é uniforme, tem meses que vai bem, tem meses que cai e por aí vai. Mas, como todo fundo imobiliário que nós devemos analisar, e este caso não é diferente, nós temos sempre que olhar o total do ano. E anualmente, como nós vimos na tabela lá no início, o HFOF11 possui uma das melhores distribuições de dividendos anualizado entre os principais fundos imobiliários e entre os FOFs. Então, para quem quis investir em HFOF11 no curto prazo, acabou se dando muito mal. E aqui mais uma prova, eu tirei esse gráfico também do Status Invest. Repare que em 2020, mesmo com pandemia e mesmo nós ainda não termos terminado o ano, o HFOF11 já distribuiu mais dividendos do que em 2018. Não mais do que em 2019, mas mais do que 2018 com certeza. Então é um fundo que vem crescendo sim, a sua distribuição de dividendos é bastante interessante. Os riscos do HFOF11 estão basicamente ligados ao seu nível de gestão. É um fundo bastante diversificado, então se a gestão não errar a mão nos seus trades, se continuar comprando bons fundos imobiliários, continuar fazendo bons negócios, o fundo tem tudo para dar certo, para crescer ainda mais. E obviamente o outro risco ligado ao HFOF11 é o risco de mercado, né? Se acontecer alguma coisa com o mercado de fundos imobiliários, alguma coisa de errado com a economia do Brasil, aí sim nós podemos ter problemas, mas aí muita coisa já vai ter problema, não só o HFOF11. E as perguntas que ficam: o HFOF11 é um bom fundo? O HFOF11 vale a pena investir?
Na minha opinião, é um bom fundo. Nós vimos que ele é um dos maiores fundos imobiliários no geral, é o 8º maior fundo imobiliário, patrimônio líquido quase em 2 bilhões de reais. Acredito que após a 9ª emissão este número deve ultrapassar os 2 bilhões de reais. É o maior fundo de fundos, o único com patrimônio líquido acima de 1 bilhão de reais. Tem uma das melhores distribuições de dividendos entre os fundos imobiliários com patrimônio líquido acima de 1 bilhão de reais. Possui um dos melhores distribuições de dividendos entre os fundos de fundos. Possui um portfólio diversificado, é gestionado pela Ed e também administrado pela Ed, que é uma excelente gestora e uma excelente administradora. Então, na minha opinião, é um fundo muito bom. Evidentemente que o mercado, no curto prazo, quer aquele ganho rápido, quer fazer aquele jogo rápido e acaba penalizando muito o fundo, seu preço acaba oscilando demais. Eu acho que o fundo sim tem sido muito penalizado por conta dessas oscilações de mercado, e eu acho que a questão é, o preço reflete a qualidade do fundo? O preço é relativo ao valor, tá? Então eu acho que o HFOF ele entrega muito mais valor do que o preço que está no mercado. Eu aproveitei essa época para aumentar a minha posição no fundo imobiliário, lembrando que isso aqui não é nenhum tipo de recomendação, porque eu acredito que é um bom fundo imobiliário, apresenta diversificação, apresenta uma boa gestão. Se não fosse tão bom, eu acho que principalmente é uma gestão muito transparente, eles falam o que eles estão fazendo, eles falam o que eles estão gastando, e se não fosse tão bom, acredito que não teria já esse tamanho de fundo que tem em pouco tempo, e ainda mais sendo gestionado pela Ed, que aí quando nós analisamos os maiores e melhores fundos no geral, a maioria sempre tem a mão da Ed Investimentos por trás. Então, por este vídeo é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!